Deus pela oportunidade de mais um culto, né? Irmãos, confesso para vocês que o assunto dessa noite não é um assunto que os meus colegas de ministério, né, aí afora, gostam muito de pregar. É um assunto que para muitos, principalmente para os lá de fora, é muito forte, é muito pesado. Mas nós precisamos falar dessas coisas, irmãos. Nós precisamos, é imprescindível falar do que nós vamos falar aqui nessa noite. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia aí. Seja rápido no gatilho, amém? Dessa arma poderosa aí que você está nas mãos, amém? E nós vamos ler o primeiro versículo e você vai entender do que a gente quer falar. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Eu quero também agradecer a presença de todos que nos visitam, amém? Mateus 10, 28. Os irmãos que estão nos visitando aí, você que veio pela primeira, segunda, terceira vez, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus, a sua casa, a sua família, tá? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra, é uma alegria muito grande ter vocês aqui, amém? Conosco, compartilhando da palavra do Senhor. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 16, 26 também vai dizer assim, Mateus 16, 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Em outras versões, né? Outras versões, essa versão é NVI, mas a versão NVA, por exemplo, outras versões, ela vai trazer assim, ó. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí, ó, a CF traz, ó. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, pare um pouco e medite. Onde está a sua alma? O que eu estou fazendo com a minha alma? Como está a minha alma? O tema é almas fragmentadas em vales de cativeiros. Vou repetir, almas fragmentadas em vales de cativeiros é o tema dessa noite. Irmãos, Deus criou o homem tricotômico. O que é o homem que Deus criou tricotômico? O homem corpo, alma e espírito. Assim como o Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito. O espírito é o fôlego. Espírito foi soprado por Deus, soprado pelo Senhor. É o ar, é o ruar de Deus, né? Em grego, o ruar. O corpo é a matéria. Todos nós sabemos que o corpo é o pó, o corpo é o barro, o corpo é a matéria, vasos de barro, espírito do Senhor em vasos de barro. E a alma é a psique, né? O espírito nos dá a consciência de Deus, amém? O espírito, nós somos tricotômicos, alma, corpo e espírito. O espírito nos dá consciência de Deus e do mundo espiritual. Então, quando você se depara com algum assunto que diz respeito às coisas celestiais, às coisas espirituais, às coisas do reino, às coisas do Senhor, você está recebendo aquilo ali no espírito, no seu espírito. Romanos 8, 14, 16 vai dizer assim, ó. Olha o que diz Romanos 8, 14 até o 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, olha aqui, irmãos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O primeiro Espírito é em letra maiúscula, o segundo Espírito é em letra minúscula, porque o primeiro Espírito é o Espírito de Deus, e o segundo Espírito é o Espírito do homem. Então o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê?
filhos de Deus. Então tudo que nós recebemos do Senhor, tudo que nós recebemos da palavra, todo o ensinamento, tudo aquilo que é do reino, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, nós recebemos no Espírito. O Espírito nos dá consciência de Deus. O corpo nos dá consciência do mundo que material. O corpo, você sente com o corpo aqui, você toca a matéria, né? Então você tem com o corpo, nos dá consciência do mundo. Você assentou, você sente que você assentou. Você queimou o corpo, amém? Então você colocou a mão no gelo, mesmo com o olho fechado, você sente com o corpo, com a matéria, diz respeito da consciência à matéria. Gênesis 3,19 vai dizer assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a Bíblia está dizendo que você comerá do seu rosto, até que te tornes você vai voltar, você vai retornar. O que vai retornar? O teu espírito vai voltar à terra, a tua alma vai voltar à terra? Não, você vai voltar à terra, a matéria, o corpo, o pó, né? Isso vai voltar à terra, como diz Gênesis 3,19. Então, o corpo dá notícia, né, da consciência do que é matéria. Matéria volta para matéria. Está entendendo? Amém, irmãos? E a alma? A alma, nós vamos falar da alma hoje. Nós vamos falar, não vamos falar das três, mas vamos nos ater à alma. A alma nos dá consciência de quem somos. Salmo 42:11, olha, Salmos 42:11 diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha, o autor está falando com a própria alma dele. Ele está falando com a alma. Por que estás abatida? Como que a alma está? A alma está abatida. A alma está triste. A alma está temerosa. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele não está dizendo, por que estás abatido ao meu corpo? Por que estás abatido ao meu espírito? Não, ele está dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aonde que está a alma? A alma está onde? Dentro de você. A alma está dentro do corpo. A alma está dentro da matéria. Aí ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. A alma é a sede dos afetos, dos pensamentos, dos desejos, das vontades, das emoções, da personalidade. Isto é a alma. A alma está a sede de todas essas coisas, da personalidade, dos desejos. Você sente desejo, você sente na alma. Você tem sentimentos, você sente na alma. Por isso que a alma fica abatida. Quem sofre é a alma. Quem se alegra é a alma também. Você se alegra na alma. Então a alma nos dá consciência de quem somos. Mateus 26:38 diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo e vigiai comigo. Jesus está dizendo, eu então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até aonde? Até a morte. A alma está sentindo tristeza, a alma está sentindo angústia, a alma está sentindo aquela dor, a alma está sentindo a opressão, a alma está sentindo a depressão, a alma está sentindo a ansiedade, a alma está sentindo essas coisas. Então a palavra diz isso em Mateus 26:38. A alma humana tem a função de intermediação entre o espírito humano e o corpo físico. Então a alma fica ali no meio, entre o corpo, a matéria, e o espírito do homem. A alma fica intermediando. Agora preste atenção. Onde ela mais pender em obediência, assim será o caráter do homem quanto às suas atitudes exteriorizadas para o mundo. Para onde a alma pender mais, está me entendendo? Para onde a alma pender mais, se for para o lado da carne, você terá mais atitudes carnais. O seu caráter será visto como um caráter de uma pessoa carnal, um caráter de uma pessoa mundana,
de uma pessoa, né, degradada. O tema é almas fragmentadas. Então, se a sua alma pende mais para a matéria, nós começamos dizendo aqui, ó, o que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O que adianta o homem, irmão? Quando o homem está pensando só em ganhar tudo, em ganhar o mundo inteiro, em conquistar coisas, ele só pensa das coisas que alimenta a carne, que veste a carne, que traz bênção para a carne, que traz aconchego para a carne. Esta alma, ela está pendendo para que lado? Ela está pendendo para a carne. E na maioria das vezes, ela até esqueceu o espírito. Ela esqueceu as coisas que é para buscar em primeiro. Ela esqueceu que é para buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a vontade de Deus, a obediência a Deus, porque ela está pendendo mais para as coisas humanas, para as coisas da terra, para as coisas que é pó, porque tudo é pó. Tudo é pó. O que não é pó? Tudo é tirado do pó, sim ou não? Tudo é tirado do pó. E tudo volta ao pó, e tudo que é pó fica no pó, porque o pó não entra no céu. Então, se essa alma está fragmentada, ela pende, por isso que a alma ela está ali, ó. Ou ela vai em direção à carne, aos desejos da carne, ou ela vai em direção ao espírito. Então, essa alma humana, ela tem essa função de intermediação, irmãos, entre o espírito humano e a carne, o corpo físico. Efésios 2, versículo 2 e 3 diz assim, Efésios 2, 2 e 3 diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste, olha, a Bíblia está trazendo ali um relato, né, de vidas, de pessoas, de uma pessoa que andava segundo o curso deste mundo. Qual que é o curso desse mundo? Você sabe o curso desse mundo? Qual é o curso dessa terra? Você tem visto o curso deste mundo? Você está vendo como que está a situação do mundo? Você está vendo como que está a situação do ser humano hoje? O ser humano que não conhece a Deus, o ser humano que não tem temor a Deus. Olha como que está o curso do mundo. Até a própria natureza está se rebelando, não está suportando mais tanto pecado. Mas olha só, em que noutro tempo, eu e você, amém? Eu e você, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, alma fragmentada, pendendo para a carne, pendendo para as coisas carnais, pendendo para as coisas do mundo, pendendo para as coisas detestáveis de Deus, detestáveis por Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também éramos. Amém? Éramos. Não somos mais, em nome de Jesus. Se você não tem certeza disso, começa a profetizar, começa a declarar: éramos filhos da ira. Éramos, não somos mais. E as forças, diga comigo, forças das trevas. Diga, força das trevas. As forças das trevas sabem disso, que nós podemos pender ou por um lado ou para outro lado. As forças do mal, as forças infernais, as forças das trevas que atuam aí nos filhos da desobediência, as forças das trevas, elas sabem que nós podemos pender e trabalham arduamente para levar o homem cativo às cadeias de tormento. Diga comigo, cadeias de tormento. Cadeias de tormento. As forças das trevas sabem que a nossa alma, elas podem pender, porque de um lado fica lá o Senhor Jesus, os anjos do Senhor, e do outro lado as forças infernais, as forças das trevas. A alma está ali, no meio. Salmo 107, versículo 10 e 11 diz assim: tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte,
presa em aflição em ferro. Quem está preso em aflição em ferro? É a alma fragmentada. É a alma que pende para as coisas dessa terra. A alma que pende para as coisas que são demais coisas, como diz o Senhor. O Senhor diz demais coisas, demais coisas, demais coisas. E Ele está dizendo: porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Almas fragmentadas que se rebelaram contra as palavras de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, quem conhece a Deus, quem conhece a palavra e o poder, a unção, a glória, a presença de Deus, e pende ainda para a carne, é uma pessoa que se rebela contra a palavra de Deus, contra o próprio Senhor, contra o próprio Criador da sua vida. E acontece isso, ele nega a Deus, ele nega a palavra de Deus, ele é um filho da desobediência, e ele vai desprezando o conselho do Altíssimo, o conselho do Soberaníssimo, o conselho daquele que é o Senhor dos Senhores. Vocês estão aí, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Toda alma sequestrada, diga alma sequestrada. As almas são sequestradas, irmãos. As almas são sequestradas. As almas são roubadas. As almas são tiradas. As almas são aliciadas. Que almas? Almas que sentaram nessa cadeira aí um dia. Almas que se assentaram onde vocês estão assentando. Estas almas são sequestradas, são levadas. Nós temos orado por estas almas. Almas que estão distantes, almas que estão desviadas. Estas almas, toda alma sequestrada é levada aos cativeiros, nas fortalezas localizadas nos vales infernais. As pessoas não sabem, mas elas estão com as suas almas lá. O corpo está aqui, a alma está dentro do corpo, mas ao mesmo tempo esta alma está sequestrada e foi levada para estes vales infernais. Porque Deus é o Deus atemporal. O mundo do espírito não está preso a esse mundo. Então as pessoas ficam brincando com Deus. Olha quanta gente não está aqui. Irmãos, não é bom esse assunto? Não. Mas é importantíssimo. Tem que falar muito disso, irmão. Porque o inimigo parece que está vencendo a batalha. Sim ou não? E se a gente não vigiar, como disse o Senhor Jesus, vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiai o quê? Vigiai a sua alma, vigiai o seu corpo, vigiai o seu espírito. O inimigo anda ao derredor, tramando, planejando a quem possa, escolhendo, a quem possa tragar, a quem possa sequestrar, a quem possa levar. A Bíblia é enfática ao apresentar o céu e o inferno como lugares verdadeiros, reais e opostos. A Bíblia é enfática nisso, em apresentar os céus e o inferno como algo real, mas opostos. A vida eterna, os céus, e outro, a morte eterna. Quem vai para a morte eterna ou quem vai para os céus eternos? A alma. É a alma, é a alma. Aí eu te pergunto, aonde está a sua alma? Aonde está a minha alma? Para onde eu estou levando a minha alma? Para quem que eu entreguei a minha alma? Na mão de quem que eu coloquei a minha alma? Vai passar, irmão. Está passando. Todo mundo que você encontra na rua, que você conversa, fala assim, meu Deus, eu não estou conseguindo acompanhar mais os dias. Como está passando rápido, está abreviado. Sim,
Porque as escrituras dizem que se o Senhor não fizesse isso, nós não suportaríamos. As nossas almas seriam todas sequestradas e levadas a vales de cativeiros. Sim. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que orar por mim, pelos meus, pela minha casa. Você já parou a pensar se o seu pai, se a sua mãe, se o seu irmão, se o seu filho está com a alma sendo sequestrada e levado a vales de cativeiro? Não, mas a igreja quer pregar sobre bonança, sobre bênção, sobre adquirir, sobre ganhar, sobre vencer, sobre isso, sobre aquilo, que não precisa entrar no mérito da questão, você sabe que o Senhor está falando. Mas quem que está falando de morte eterna? Quem está falando de inferno? Quem está falando de almas fragmentadas em vales de cativeiros, em vales de morte? Ah, pastor, não vem no culto mais não. Não vem. Se for para ouvir essas coisas, então não vem. Não vem. Não vem então, não vem. Porque depois eu vou ser cobrado lá em cima. Você vai ser cobrado. Olha, realmente você está aqui porque você não ouviu essas coisas. Ou então o Senhor vai virar para você e falar: você está aqui porque você ouviu e não obedeceu. Então, irmãos, o Evangelho é a verdade. O Evangelho, ele bate de frente. O Evangelho não é para acariciar o ego. O Evangelho é para abrir os olhos. O Evangelho é para abrir os olhos do crente, para abrir os olhos dos cristãos, para abrir os olhos daqueles que realmente entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 16, 22, 23 diz assim, olha lá: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aonde estava o rico? Aonde estava o rico? No inferno, em tormentos. E viu ao longe, viu do outro lado do vale. Quem estava no vale? Ah, porque ele era rico? Não é porque ele era rico, não. Ah, porque ele era pecador? Não, ele não era pecador. Não era pecador. Ele era rico, mas ele está ali por causa de ser rico? Não. Ah, porque ele era pecador? Não. Ah, porque ele fazia o mal? Não. Só porque ele não obedeceu a Deus. Ele era rico, ele era um homem bom. Ele convidava as pessoas para ir na sua casa, mas ele estava onde? No vale de tormento. E ele viu ao longe quem? Abraão e Lázaro, do outro lado do vale. Céu e inferno. Quem estava no inferno não tocava no céu. Quem estava no céu não tocava no inferno, porque eram separados. Mateus 10, 28 diz assim também. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A Bíblia fala de inferno, irmãos? A Bíblia fala de inferno para a alma? Fala de inferno para a alma. Então eu tenho que falar de inferno, porque o inimigo parece que está escondendo isso de mim e de você. Está modelando alguma coisa aí, está modificando. Mas eu tenho que falar de inferno. Eu tenho que falar de morte eterna. Eu tenho que estar vigiando e orando pela minha alma, pela minha vida eterna. Daqui a pouco, está abreviado os dias, é porque está chegando muito rápido a volta de Jesus. É porque eu e você estamos partindo rápido daqui, ó. Está acelerado a nossa partida. E eu vou ficar dando mole aqui. Meu irmão, vai passar rapidinho. Daqui a pouco, no estalar de dedos, nós vamos embora. Nós vamos para a nossa morada eterna. Amém? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar nisso?
que vale a pena largar tudo para servir a Jesus, que vale a pena largar as demais coisas e buscar em primeiro o reino de Deus, buscar o reino de Deus, buscar na oração, buscar no louvor, buscar na adoração, buscar no joelho dobrado, buscar no jejum, buscar na palavra, buscar o Senhor, buscar o tempo todo, vigiar e orar o tempo todo. Põe aquelas coisas na mão de outro. Vem cuidar da sua vida, da sua alma. A palavra inferno é citada de 3 formas diferentes nas escrituras. Primeira palavra, como é citado o inferno nas escrituras. Antes de ser citado o inferno, ela era citada como Sheol, que é do hebraico para cova ou abismo. Abismo, cova, sepultura, Sheol. Salmos 86, 13, eu não sei se o irmão vai conseguir trazer a NVI, vamos ver, no inferno. Mas aqui, irmãos, ó, põe a NVI, por favor, tem aí, Marcelo, deixa eu ver se a NVI vai trazer, se não tem problema não. Olha lá, pois grande é o teu amor leal para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Tu me livraste das profundezas, então, irmão, se livrou da profundeza, é porque pode cair lá, não pode? Quando você é livrado de alguma coisa, é porque você pode pender a cair lá. Então, se o Senhor livrou ele, né? Se o Senhor livrou ele das profundezas do Sheol, ou seja, das profundezas do abismo, das profundezas da sepultura eterna, então é porque realmente há o Sheol. O Sheol é descrito na Bíblia Sagrada. Eu não vou ler, porque eu não tenho tempo para ler, mas Deuteronômio, se você está anotando aí, ó, Deuteronômio 32, 22 também, na versão que você achar lá, talvez a NVI está lá, ó, vamos ver. Profundeza, olha lá, fogo que queimará até as profundezas do Sheol, ele devorará a terra e as suas colheitas, e aí vai. Então, quando você lê Sheol, é a mesma coisa que inferno, só que em hebraico, ali traz o original no hebraico. Outra palavra, né, a palavra Sheol depois foi substituída pela palavra Hades. Já ouviu falar em Hades? Quem já ouviu falar no Hades? Hades. O Hades tem o significado de submundo, e ele aparece 10 vezes no Novo Testamento. Palavra Hades, que quer dizer inferno. E outra palavra que é Geena. Geena tem uma história, é uma realidade, tá? O Vale de Geena, ele existe, está lá até hoje. Depois você procura saber aí, Vale de Geena, Jerusalém, tá lá. Quem já leu sobre Geena? Já leu sobre Geena? Ninguém? Depois você procura saber lá, tem o Vale de Geena, tá? Aquela Aline também, ela explica no vídeo dela, ela leva lá, a Aline de Israel, de Jerusalém, não sei, essa menina que tem um vídeo aí, tem um canal no YouTube, ela explica, ela leva lá, tá? Então o Geena é do grego, lugar de tormento eterno. O próprio Senhor Jesus, ele traz sobre Geena, ele fala sobre Geena para as pessoas daqueles dias ali. Mateus 5, 29 e 30, olha aqui, ó, Mateus 5, 29 e 30 diz assim: se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o, lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado. Aí, no original, aqui está inferno já, mas no original vai estar escrito Geena, porque é o Senhor Jesus lembrando as pessoas daqueles dias que o Geena era um vale que tinha naquele lugar. Eu vou só florear por alto aqui, ó. Era um vale onde colocava pessoas mortas para queimar, animais mortos. É como um lixão, sabe o lixão? O lixão que tem nas cidades? Era um verdadeiro lixão. Eles depositavam lixo, eles depositavam restos humanos, pessoas que não tinham condições financeiras na época para adquirir um jazigo, elas eram julgadas ali, e ali elas eram queimadas ao ar livre. Então, o Geena, aí Jesus compara o inferno com esse Geena, com esse local lá em Jerusalém. Então, a origem do termo inferno é latina, que inferno em latim é infernum, o infernum, que significa as profundezas, ou mundo inferior. Irmãos, inferno, profundezas, mundo ou submundo, mundo inferior ou submundo. Quando as escrituras foram vertidas para o latim, as 3 palavras, né, Geena, Hades e Sheol, elas foram transliteradas para a palavra inferno. Por isso que nós conhecemos inferno hoje, porque está na Bíblia.
e elas foram transliteradas para a nossa língua com o nome de... essa palavra mudou então de nome 3 vezes e se tornou inferno, que chama profundezas, que significa profundezas, mundo inferior. 1 Pedro 5,8 diz assim, 1 Pedro 5, versículo 8, estejam, o quê? O que a Bíblia diz? Estejam, lê para mim, pode ler por favor, lê tudo. Aqui, é isso que ele está fazendo, sequestrando almas fragmentadas, para levar para os vales infernais, para levar para o Geena, para o Hades, para levar para o Sheol. É isso que o diabo está fazendo. E Jesus fala o quê? Estejam alertas com as suas almas, vigiem a sua alma, guarde a sua alma, proteja a sua alma. Amém? Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de... Por que a alma é destruída? Por que o corpo é destruído? Por que o espírito ainda aqui em terra, em vida, é destruído? O meu povo, quando ele é destruído... Pode tirar o versículo, por favor. O meu povo... Eu só queria essa primeira parte, obrigado. O meu povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento do inferno. Porque falta conhecimento que a alma é roubada. Porque falta conhecimento que a alma é sequestrada. Porque falta conhecimento que a alma é lançada em vales infernais. Porque falta conhecimento que mesmo na presença de Deus, se a pessoa não vigiar, ela vai para o inferno. Evangelho de oba-oba, evangelho raso, é isso que está acontecendo. Evangelho sem oração, evangelho sem jejum, evangelho sem busca. Sabe, irmãos, essa questão da correria aí, essa questão, né, dos dias abreviados, sabe o que está acontecendo? Uma coisa que é para nosso benefício mesmo, que Deus criou para o nosso benefício, está sendo contra nós, porque as pessoas levantam correndo, passam o dia inteiro correndo, deitam correndo, e aí não se lembra do Senhor, não lembra da palavra de Deus, não tem um tempo com Deus, não tem um tempo de oração. Meu irmão, eu cheguei um dia na minha vida, eu falei, Deus, eu não aceito essa merda de vida não, essa droga de vida eu não aceito não, porque a minha esposa está de prova aqui, ó, perdão pela palavra, mas é isso mesmo, perdão pela palavra, mas é isso mesmo. O Espírito Santo dá uns toques, né? Falou, filho, não fala merda, perdão, tá, irmãos, não vou falar merda mais, mas já falei, né? Perdão, Espírito Santo, mas é uma droga de vida. Sabe que vida que era? Levantava 5 e pouca da manhã, saía correndo, desesperado, tomava um café rápido, ia para a empresa, ficava ali o dia inteiro, problema, situações, adversidades. Aí ficava, a minha esposa, o último ônibus passava, eu não tinha como vir de ônibus, ela me ligava para ela, saía daqui do centro, ia lá na empresa me buscar, lá na reta, 10, 11 horas da noite, chegava em casa, meia-noite, 11h30, tomava banho, comia alguma coisa, colocava o celular, aí o celular tocava, ó, deu problema em tal máquina, deu problema assim, o funcionário e tal. Eu falei, meu Deus, uai, e aquilo dia após dia, irmão, dia após dia. Teve um dia que eu cheguei para o Senhor, a minha esposa chegou lá na beira, no portão lá, falou assim, amor, pelo amor de Deus, hein? Foi ou não foi, amor? Quem está de fora vê, quem está dentro do olho do furacão não percebe que a alma está sendo sequestrada. A minha alma estava sendo sequestrada, irmão. Eu não tinha tempo nenhum para Deus, não tinha tempo para o Senhor, porque era hora após hora, minuto após minuto, pensando nas coisas desse mundo, resolver problema para os outros, enriquecer os outros. Não estava nem enriquecendo eu, porque se eu tivesse pelo menos enriquecendo, né? Nem isso, estava enriquecendo os outros, preocupado com os outros. A minha esposa não tinha nem vida comigo, porque era só trabalho. O outro que está de prova é o Eleni, que nós trabalhamos juntos. O Eleni está aqui de prova. O Eleni também não aguentou, o Eleni saiu. Falei, não,
com certeza, eu não sei, né? Ele não está aqui para dizer, mas eu creio que talvez seja isso. Mas eu falei, cheguei um dia para Deus, Senhor, pelo amor, não dá. Não posso continuar com essa vida aqui não, é misericórdia, hein? Irmãos, eu estava desviado dentro da igreja. Eu estava desviado dentro da igreja, a minha alma já estava sequestrada. A minha alma já estava sendo empurrada para o vale, e eu não tinha percebido. E quantos não estão assim, irmãos? Hoje, com esses dias abreviados, com essa correria, essa loucura que está essa vida. Você bate uma meta, eu converso com os vendedores, a mesma coisa, a mesma história. Bateu a meta, eu converso muito com o pessoal do supermercado, gerentes, né? Aí eles falam assim, batemos a meta, já aumentaram a meta. Bate meta, aumenta a meta. Bate meta, sabe por quê? Para não te dar espaço. Para não deixar você ter tempo para Deus. Que vida é essa, irmão? Pense bem. A legalidade espiritual, fala legalidade espiritual. É a chave que abre as portas dos cárceres que retém almas. A legalidade espiritual é a chave que abre as portas que retém almas nos cárceres. Essas portas, olha as portas. Quais são estas portas que se abrem através da legalidade espiritual? Primeira porta, hereditariedade. O pecado dos pais que vão passando para os filhos. São chaves que abrem portas de legalidade. Pecados de pais que vão passando para os filhos. Aí o pai vê o filho tendo a vida dele e vê todas as maldições que estavam sobre a sua vida, sobre a vida do filho. Aí vê aquela maldição passando para a vida do neto, e aquilo vai passando de pai para filho. Quer ver? Êxodo 34, 7. Deus vai falar que visita, ó. Que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Chave que abre portas de legalidade para portais infernais. O inimigo trabalha dentro dessa hereditariedade. O inimigo trabalha com essa chave para abrir portas infernais na vida dos filhos, na vida dos netos. Mas a pessoa está correndo tanto na vida que não se lembra disso, de fechar essas portas, através do jejum, através da oração. E tem mais, vida intrauterina. Sabe o que é uma chave de porta que abre legalidade infernal? A vida ultrainterina, que é quando a mãe, ela rejeita a criança. Quando a mãe rejeita a criança, quando ela fica sabendo que está grávida, ela rejeita a criança. E ela está grávida, ali na gestação, ela rejeita a criança. É uma chave, irmãos. É uma chave. Outro, pecado consumado. Por trás de cada pecado há um espírito maligno. E ao continuar pecando, abre-se portas para a legalidade. Por trás de cada pecado há um espírito maligno. E quando continua pecando, abre-se portas infernais para julgar a alma lá dentro. Veja a pessoa que fica só pecando, vai vendo. É como se o inimigo estivesse dando corda, né? Chega um momento que a pessoa, glória a Deus, nós tivemos uma oportunidade, né? Glória a Deus, né? O Senhor Jesus, né? Ele é digno de toda a honra e toda a glória, irmãos. Porque a gente estava enfiado numa lama, né? Num pecado. E é pecado, você, né? Pecado, continua pecando. Glória a Deus, porque nós tivemos a chance. Nós tivemos a oportunidade de ouro, estamos aqui na presença do Senhor. Pecado consumado é esse. Outra chave, transferência. É fácil para um espírito maligno, transferência, olha, é fácil para um espírito maligno se alojar na vida de uma pessoa através do ato sexual fora do casamento, pois a atividade demoníaca passa de um para o outro. O cara sai de casa e vai deitar com a meretriz. Todo espírito imundo que está lá na meretriz passa para ele. Chave que abre portais infernais para julgar a alma no inferno. 1 Coríntios 6,16 diz assim, ó. 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela?
pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. A pessoa pode ser a melhor pessoa da cidade, do seu convívio, melhor pessoa na escola, na faculdade, ali no seu trabalho, na sua casa, uma pessoa boa, né? O cara um dia virou para mim dentro da empresa, eu pregando o evangelho, porque eu pregava o evangelho. Eu aproveitava os tempos que eu tinha lá para falar de Jesus. Aí ele falou assim, aí eu fui falar, né, de morte eterna e tal. Ele falou assim: eu não aceito não. Eu não acredito que a minha alma está no inferno não. Eu falei: por quê? Eu não faço mal para ninguém. Irmãos, sabe que ele tentou uma vez, Deus deu escape. Sabe como é que ele morreu? Ele se enforcou. Almas fragmentadas. Almas fragmentadas. Pode brincar com Deus não. Pode brincar não, irmão. Com o mundo espiritual não. Outra chave: objetos, recintos e bens contaminados. Coisas consagradas passam a pertencer a quem foi dedicado. Isso dá legalidade de ir e vir na vida de uma pessoa. Irmão, dá uma olhada lá na sua casa. O que você está ganhando, o que seu filho está ganhando, o que seu filho está olhando na internet. Olha quanta criança, quanto adolescente, quanto jovem tirando a vida deles mesmos, tirando a vida dos pais dentro de casa. Por causa disso aqui, ó, transferência. Faz uma transferência online. O Satanás está fazendo transferência online, irmãos. Antes era só a minha esposa mesmo, ela tinha uma cisma, né, amor? Você ganhou uns negócios uma vez, né? Um urso de pelúcia lá. E o Espírito Santo acho que mexeu tanto com a minha esposa que tinha algo. Ela ganhou aquela coisa e falou assim: queima, irmão. Se o Espírito Santo está te mostrando que tem algo dentro da sua casa, uma roupa que você ganhou. Eu não estou falando que as coisas que você ganha, você me entende, amém, irmãos? Amém? Estou falando com gente entendida aqui. Mas se a tua vida está daquele naipe, se as coisas lá na sua casa, ó, olha lá, irmãos, dá uma visita aos seus cômodos, suas coisas, põe tudo diante de Deus, unge, ora, repreende, queima, desfaz em nome de Jesus, porque é chave para abrir portais espirituais. Objetos, recintos, bens contaminados. As pessoas, às vezes a pessoa chega a adquirir um bem, um terreno, uma casa. O meu irmão, poucos dias meu irmão adquiriu uma casa lá. Ele estava fazendo, né, negociação. Aí falaram para ele assim, ó, olha o que eles falaram, ó. Falaram assim para ele, ó: se eu fosse você, eu não comprava a casa não, porque todo mundo que entra nessa casa aí tem o casamento destruído. E é mesmo, irmãos. Aquilo entrou como uma lança no coração do meu irmão. O meu irmão me liga e fala assim: ó, Denilson, o dia que você vier aqui, você ora na casa para mim. Aí ele me contou a história. O meu cunhado Marcelo já tinha ido lá. Ele pediu o Marcelo, que é o nosso cunhado, né? Vocês conhecem o Marcelo, meu cunhado. O Marcelo já tinha ido lá. Ele me ligou e falou assim: ó, Denilson, foi eu e a Aninha, né, amor? Nós entramos na casa ungindo, orando tudo, orando todos os quartos, portas, e ungimos tudo. E no final chamei ele e falei assim: Alex, o que o Marcelo fez aqui já está feito, não tem nada aqui mais não. Mas tinha, né, irmãos? Tinha. Então a nossa casa, você tem que orar lá, você tem que ungir, você tem que ungir os filhos, você tem que orar na vida dos filhos, você tem que repreender o mal, amém? Outra, maldições proferidas por nós mesmos, ou lançadas por autoridades espirituais sobre a vida de uma pessoa, como pais, líderes, mentores. Quantos pais que não amaldiçoam os filhos, irmãos? Quantos filhos que não são amaldiçoados pelos pais? Além de não orar, além de não abençoar, amaldiçoa. Você não vai dar em nada, você é um zero à esquerda, seu bandido, seu isso, seu aquilo. Na hora da raiva, sabe quem pega isso? O maligno. Falou: valeu, era o que eu estava precisando, é a chave para mim entrar e arrebentar com a vida da pessoa, com a vida da criança, com a vida do filho. Sempre há um tipo de prisão para cada área da vida de uma pessoa,
sempre haverá um tipo de prisão na vida de cada pessoa. Descubra lá na sua casa, naqueles que não são o Espírito Santo, ele está fazendo a obra lá, mas ajude o Espírito Santo a fazer a obra na sua família, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, fazendo o quê? Orações intercessórias, oração de fogo, oração de poder, determinar com a palavra. Da mesma forma que uma mãe amaldiçoa o filho, uma mãe pode abençoar muito o filho. Mude as palavras que você tem lançado sobre sua casa, sobre a vida do esposo, sobre a vida da esposa, sobre a vida dos pais, sobre a vida dos filhos. Lança palavras de ordem espiritual sobre a vida de toda a sua família. Palavras de bênção, palavras de poder. Ajude o Espírito Santo a continuar. Você crê que o Espírito Santo continua a boa obra lá na sua casa? Continua. Ele só começou, não acabou. Já terminou? Terminou a obra lá? Na minha não. Na minha não. E eu sei com o que eu estou lutando lá na casa dos meus pais. A minha esposa, né? A gente dobra o joelho e declara e manda embora. Em nome de Jesus. Tem que ir no cerne da questão, irmãos. Lembre-se que Satanás veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir a alma, o corpo e o espírito. A falta do conhecimento da verdade está mantendo o povo de Deus em cativeiro. Colossenses 1:9. Vamos lá, Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos estas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Tem que ter conhecimento do mundo espiritual, irmão. Tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo ao seu redor. Tem que ficar por dentro dos acontecimentos. Não é para você ficar assistindo esses jornais, esses telejornais, não. Mas você tem que estar a par do que está acontecendo no mundo. O que está vendo? Como que está o mundo ao meu redor? Que principado que está agindo? Eu estava reunido com os pastores esses dias, para a gente fazer um mapeamento. Em nome de Jesus, nós vamos fazer um mapeamento espiritual de Mateus Leme. Eu estava falando com os pastores, não, a gente tem que fazer um mapeamento aí. Da potestade que age aqui. É muita morte. Não é? É muita maldição. Mas, irmãos, toda essa questão do inferno é real. Toda essa questão, né, de vales infernais é muito real. É bíblico. Mas Deus faz a promessa também de libertar as almas que estão cativas no vale das trevas, amém? Sim ou não? Deus faz menção. 2 Coríntios 4:6 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento, não, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora versículo 13 e 15 de 2 Coríntios, 13 ao 15, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. A graça que está alcançando cada vez mais pessoas. Essas pessoas é eu, é você, que estamos sendo alcançados. Nós só estamos aqui, a nossa alma, a minha alma, a sua alma só não está nos vales infernais, porque essa graça do Senhor já nos alcançou.
cabe a mim, cabe a você manter esta alma no Espírito, manter esta alma no reino de Deus, manter esta alma na glória da vida eterna. A palavra libertação vem do grego sotero, que significa livramento, salvação. Libertação, quem libertou? Quem libertou? Diga Jesus. Fala assim: Jesus me libertou. Jesus veio nos libertar e nos salvar. Diga isso: Jesus veio nos libertar e veio nos salvar. Essa é a obra do Senhor Jesus. Ele já fez na sua vida. Jesus já libertou a sua alma dos cativeiros. A sua alma é livre. Nós dissemos aqui no início do culto, né? Que aonde há o Espírito, ali há, pode falar alto, irmão. Aonde há o Espírito, há liberdade. Há o Espírito aí, irmão. Há o Espírito aí na sua vida. Há o Espírito lá na sua casa. O Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade, há quebra de cadeias, há destruição de algemas. A liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade real e concreta. João 8,36. João 8,36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão. Diga assim: o Filho. Deus, eu declaro. Diga: Deus, eu declaro que o Filho, o Senhor Jesus, me libertou, e de fato eu sou livre. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito é livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. João 8,51. João 8,51. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Guarde a palavra do Senhor, porque você jamais verá a morte. Quem guarda a palavra de Deus. Por isso que é importante a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, intimidade com a palavra de Deus, oração, vida no altar, adoração, glorificar, exaltar, adorar o tempo todo. Não é só aqui na igreja, andando pelas ruas, trabalhando. Adore, adore, glorifica, fala com o Espírito Santo. Tira a sua alma dos vales do cativeiro. Não permita. A alma é do Senhor Jesus, a sua vida é do Senhor Jesus. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. A sua alma é dos céus, a sua vida é dos céus, a sua casa, a sua família, a sua parentela é dos altos céus, é do reino de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito? Tem Espírito aí? O Espírito, você sente o Espírito? A sua alma se alegra no Espírito? Se a sua alma se alegra no culto, se a sua alma se alegra quando diz tem oração, se a sua alma se alegra quando diz tem obra de Deus, tem evangelismo, tem louvor, o irmão vai lá na igreja, o pastor vai lá na igreja, a palavra de Deus, então há o Espírito de Deus. Se a sua alma, se você não está aqui por causa de imposição de alguém, se você não está aqui porque você está cumprindo, né, um ritual, meu irmão, é porque há o Espírito de Deus. É onde há o Espírito de Deus, em cada vida, ali há liberdade. A sua alma é livre. Ser livre significa pertencer completamente a Deus e fazer a sua vontade. Isto é ser livre. Você entendeu? Ser livre significa pertencer completamente a Deus e fazer a sua vontade. Se você se sente alegre em fazer a vontade de Deus, é porque você é livre, porque a sua alma é no Espírito, ela pende para o Espírito. Você é incomodado o tempo todo a fazer mais e mais e mais, e você tem prazer nas coisas do Senhor. Então há o Espírito de Deus, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade.
Oh! Oh! A minha alma engrandece ao Senhor. Oh, Senhor! Minha alma estava sendo sequestrada. Meu irmão, se eu tivesse morrido naquele acidente, minha alma estava no inferno, eu estava naquele vale do infernal. Mas Jesus me tirou daquele acidente. Quando as pessoas passavam, falavam assim: quantos morreram naquele carro ali, debaixo da ponte? Minha alma é grata a Deus. Quanto mais fundo Deus deixa você ir, eu não sei se é com os irmãos aqui, vocês foram muito fundo, foi muito profundo? Foi, né? Eu posso imaginar a gratidão de vocês, né? Quanto mais profundo, né, Deus deixa aí no vale, né? Mais você dá valor à presença de Deus. Eu olho lá para trás da minha vida, irmãos. Se não fosse a mão de Deus, eu estaria queimando no inferno por várias vezes, porque houve muitas lutas, muitas, irmãos. Muitas vezes Satanás lutou, mas lutou forte para levar minha alma para esses vales de cativeiro. Hoje, lendo sobre essas coisas, o Senhor me traz à memória essas coisas, e eu vejo, nossa, imagina se o Senhor não tivesse me dado o escape, se o Senhor não tivesse pelejado por mim, irmãos. Você sabe o que você está no alto de uma ponte, assim, no guarda-reio da ponte, e as pessoas que vinham ali paravam, porque tinha acontecido um acidente, e elas chegavam para mim e falavam assim: quantos morreram ali dentro? Não é quantos estavam ali, é quantos morreram. Eu falei: não morreu ninguém, eu sou um dos que estavam ali dentro, estou aqui, ó. Sabe quantos glória a Deus eu dei naqueles dias? Nenhum, nem lembrava de Deus. Mas eu mesmo não me lembrando de Deus, tinha pessoas que oravam incessantemente por mim, pessoas que dobravam os seus joelhos e buscavam por mim, irmãos, porque sabia que Satanás estava lutando pela minha alma. Então, quando vocês me veem assim, quando vocês me veem ali de joelho dobrado, é pura gratidão, é reconhecer. Eu choro, não sei porquê, mas eu vejo assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque a minha alma não foi para o inferno, pelo contrário, ela está indo em direção aos céus. Mas eu tenho que vigiar, Fique de pé no seu lugar. Me desculpe, irmãos, quando o Senhor me traz esses fatos da minha vida pregressa, eu sou muito grato a Deus. Gálatas 5, versículo 1 diz assim: permaneçam firmes. Olha aqui, pega para você aí, ó. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam firmes na liberdade que Jesus te deu, e não se submeta mais ao jugo de escravidão. A liberdade é a capacidade para escolher não pecar. Vamos orar? Agradeça a Deus. Se você se sente fraco, se você sente que há uma luta pela sua alma, se há algo do submundo lutando pela sua alma, e você sente a necessidade de receber uma oração, sai do seu lugar. Nós vamos orar a Deus. Se tiver alguém, se não tiver, fique em paz, irmãos. Eu glorifico a Deus, né? Se não tiver ninguém, eu glorifico a Deus. Amém? Se você sente que há uma necessidade, eu não vou tocar em ninguém. Eu não vou tocar em ninguém, porque o mesmo que me tocou aqui vai te tocar aí. O mesmo Espírito que me tocou vai te tocar. Meu Deus. Enquanto os irmãos vêm,
Porque os irmãos, eles vêm por causa daquilo que está escrito em Gálatas. Eles não querem submeter a alma deles ao jugo de escravidão novamente. Eles estão falando isso para o Senhor aqui, olha. Eles estão dando uma resposta no mundo espiritual. Eles estão mandando uma mensagem no mundo espiritual. Acabou. A minha alma é do Senhor Jesus. Estende as suas mãos em direção a estas vidas, meu Deus e meu Pai. Chega, meu Deus, basta, meu Deus. Senhor, a tua poderosa, gloriosa palavra veio de encontro aos corações destes homens, destas vidas, meu Deus, destas mulheres nesta noite. Meu Deus, a palavra que é uma espada, como espada de dois gumes, que penetram no mais profundo. Meu Deus, uma palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Uma palavra, meu Deus, que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que transforma, veio direto ao coração deste homem, desta mulher. Por isso ele veio aqui, meu Deus, por causa da tua palavra, por causa do teu chamado, porque ele é um escolhido, uma escolhida, porque, meu Deus, a alma desta vida, meu Deus, ela não será mais fragmentada, não haverá chance alguma para o maligno, meu Deus, lançar esta alma, meu Deus, nos cativeiros infernais, Senhor, nos vales de cativeiros, meu Deus. Então nós oramos e clamamos pelo poder de Deus sobre a vida deste homem, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que seja colocado sobre a vida destes que aqui estão, a tua armadura, o teu poder, a tua glória, o teu fogo, a tua presença sobre a vida de todos aqueles, meu Deus, que nesta noite tiveram um impacto diante da tua palavra, aqueles que estavam dormindo, meu Deus, o sono da morte, meu Pai, aqueles que estavam, meu Deus, aqui encoleirados, meu Deus, nas coleiras do maligno já. Se tem alguém aqui nesta situação, meu Deus, eu te peço, queima, 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 Senhor Jesus, queima com teu fogo toda obra do mal, todo espírito imundo, aqueles que vieram para aprisionar, aqueles que vieram, meu Deus, para levar almas cativas ao inferno, nós rejeitamos agora nesta vida, na vida deste homem, na vida desta mulher, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Nós declaramos a liberdade em Cristo, nós declaramos a liberdade em Cristo Jesus, na vida de cada homem e de cada mulher agora, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu abro a minha vida, eu abro o meu coração, pode entrar, reina, venha o teu reino, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família, em nome de Jesus. Amém? E aplauda o Senhor Jesus. Diga: graças a Deus.